Bom dia, meninas, graça e paz a todas vocês. Mais um dia para a gente poder louvar e adorar o nosso Deus. E como é precioso, né? A gente buscar o reino em primeiro lugar para que as demais coisas sejam acrescentadas, né? E para que isso aconteça, a gente tem que tomar posição, né? A gente tem que tomar essa decisão de que, em primeiro lugar, vem as coisas de Deus, vem o reino, né? Para que as outras sejam acrescentadas naturalmente na nossa vida. É um privilégio, né? Que o Senhor nos deixou. Hoje nós vamos para a lição 38, que fala assim: você não colhe o que deseja, mas o que planta. O que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, 7, 8. A verdade mais simples acerca da lei da semeadura é que só podemos colher o que plantamos, né? Isso é muito real, não tem como ser mudado, não tem como ser pular essa fase, né, da semeadura, né? Isso é certo, é o que é mais certo na nossa vida. Certamente aquilo que plantamos, nós vamos colher. Temos muita facilidade em desejar uma porção de coisas, mas nem sempre estamos dispostas a pagar o preço pelo que almejamos, né? Nós, mulheres, né, somos o emocional puro, né? Então a gente planeja, pensa milhares de coisas, queremos fazer milhares de coisas, né? Mas quando a gente começa a fazer, a gente vê que tem um preço a ser pago, né? E a palavra do Senhor, ela é tão interessante, né? E tão instrutiva para as nossas vidas, né? Fala que ninguém começa a construir uma casa se não souber ainda o custo do alicerce, né? Então, se fizermos isso, nós faremos errado. Então, primeiro nós temos que saber qual é o custo, qual é o preço de tudo aquilo que eu estou planejando, desejando fazer, né? Para realmente saber se eu estou pronta para pagar esse preço, né? Porque falar é muito fácil, né? Fazer é o que é difícil, porque existe um custo a ser pago, né? Existe uma renúncia a ser feita em favor do reino do Senhor e das coisas dele. Talvez você queira de todo o coração adquirir o hábito de orar e até mesmo chegou a comprar um livro sobre as 7 maneiras de desenvolver uma vida de oração estupenda. Né? A gente tem falado bastante isso, né? Nessa parte que nós estamos estudando aqui desse livro, né? Nada o Senhor quer mais no nosso coração é a oração. Não adianta nada a gente pegar esse livro, saber das lições, saber qual é a palavra do Senhor e a gente não orar em cima dessas coisas. Não ter essa conversa, porque oração nada mais é do que você sentar com o Pai e conversar com Ele sobre todas as coisas, né? Então a gente precisa ter esse desejo do nosso coração, mas a gente tem que tomar um posicionamento também. A questão é que isso só irá acontecer de fato se você começar a orar, né? Não adianta nada a gente aprender tudo que a gente tem aprendido e a gente não orar, não colocar isso diante do Senhor. Por exemplo, hoje o título é esse: você não colhe o que deseja, mas o que planta. Senhor, o que eu tenho semeado errado? Senhor, o que o Senhor quer que eu plante? Né? O que eu estou colhendo hoje, que foi coisas que eu semeei lá atrás, e que o Senhor me dê novas sementes para que eu não semeie novamente, para que eu tenha essa colheita novamente. Né? Porque tudo que nós semeamos vamos colher, tanto de bom quanto de ruim, nós vamos colher. Não tem como pular esse processo. Né? Então a gente tem que fazer essa análise, colocar diante de Deus: Senhor, o que eu estou colhendo hoje, eu semeei lá no passado? De ruim, então que o Senhor me mostre como eu fiz essa semeadura, para que daqui para frente eu não semeie mais ela, porque eu só quero colher coisas boas e que venham das mãos do Senhor. E precisa de orar, né? Senão a gente vai ouvir isso como? Isso porque os meros desejos não têm o poder de infundir mudança alguma no que estamos plantando. Assim como é possível colher laranja, assim como não é possível colher laranjas de uma macieira, nem plantar melancias na expectativa de colher morangos. Sempre colheremos exatamente o que tivermos semeado.
Se queremos do nosso esposo carinho, atenção, vamos semear isso na vida deles também, né? Eles precisam de carinho, eles precisam de atenção. Ah, mas é sempre assim, né? Só eu, só eu, só eu. Faça a sua parte. O Senhor tem visto a sua semeadura, né? Então vamos fazer a nossa parte, né? Porque sempre eu, né? Às vezes a gente fala muito isso, porque sempre sou eu. Porque você tem um coração quebrantado, porque você ouviu de Deus que a partir de você venha a nova semeadura, né? A partir de nós, seja feito em nós primeiro, para depois nas outras pessoas, né? Porque a gente sempre quer se justificar, ó, o outro e o outro, e a nossa vida, né? Porque temos colhido coisas que também não temos semeados, mas queremos colher e sempre queremos só o bem, né? Plantar diz respeito a trabalho, a sair do lugar de comodidade, a abandonar a zona de conforto e pôr a mão na massa, né? Olha só, dá trabalho, né? A gente sabe quanto dá trabalho a gente criar um filho, né? Criar, investir dentro deles tempo, princípios, a palavra do Senhor, isso não é feito de uma hora para outra. Ai daquelas mães que pensam que quando a criança tiver 6, 7 anos, aí ela vai entender porque ela já sabe ler, né? Deixa crescer um pouquinho mais, com 12, 13 anos, né? Já está entendendo. Não, a nossa semeadura como mãe na vida dos nossos filhos começa hoje, começa desde o ventre, né? É ali que a gente começa a ler a palavra do Senhor, a cantar louvores, a mostrar quem é o nosso Deus, a mostrar zelo, temor, honra. Não é quando o tempo chegar, o tempo já chegou, é agora. Dá trabalho, né? Porque a correria desse mundo, os dias acelerados, nos tiram daquilo que é da vontade de Deus, daquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas, né? Hoje a gente vê essa ânsia louca por fazer e fazer e fazer, né? Enquanto o Senhor só quer que nós sejamos filhas, sejamos mulheres segundo o seu coração. Depois, mais para frente, eu quero comentar um vídeo que foi postado no nosso grupo de mulheres, mas isso é para depois, né? À luz da palavra de Deus, o que Deus diz, né, sobre esse vídeo, né? Somos filhas, somos verdadeiras adoradoras, sim, né? Não é por fazer coisas que somos consideradas filhas de Deus, e nem isso de fazer coisas traz a salvação para a nossa vida. Mas existem princípios na Bíblia, na palavra de Deus, que se nós somos filhas, somos adoradoras do Senhor, consequentemente nós temos que fazer algumas coisas. Mas isso é uma outra história e eu vou comentar sobre esse vídeo que foi postado no nosso grupo de mulheres uma outra hora, né? Temos que sair do local da comodidade. Às vezes tá tão cômodo para permanecer onde nós estamos que nós não queremos trabalho nenhum, né? Chega ao tempo e fala, ai, eu não quero mais nada, me deixa aqui quieta, me deixa sentada, eu só quero chegar na igreja e sentar no banco e ali ficar, né? Isso é da vontade de Deus. Se você semear isso na sua vida, né? A palavra do Senhor, que Ele não deseja que nós estejamos morno na presença dele, porque vai chegar uma hora que ele vai nos vomitar. Antes estivéssemos frio, que ainda não conhecêssemos a verdade, mas já que conhecemos, que possamos estar quentes pelo Senhor, né? Então, às vezes se acomodou tanto, já sei tudo, eu só quero sentar e ficar. E isso é a semeadura. Você está sentando e semeando o esfriamento do teu espírito. Então tome cuidado com isso, porque vai colher. E o esfriamento do espírito traz a morte espiritual, né? Se ficamos secas, não temos nada para dar para ninguém. Abandonar a zona de conforto. Nossa, eu estou tão confortável aqui, faz anos que eu faço isso, vou continuar fazendo isso. É muito confortável.
né? O Senhor quer que a gente saia da nossa zona de conforto, Ele quer que a gente se desafie através da palavra dEle, aquele novo que o Senhor tem trazido às nossas vidas, que nós somos desafiadas, né? E pôr a mão na massa, né? Eu tenho falado isso para vocês, que no nosso próximo encontro de mulheres, o Senhor vai falar algumas coisas específicas sobre isso, de sair da nossa zona de conforto, né? E o que o Senhor tem planejado para as nossas vidas? Será que nós temos realmente saído dessa zona de conforto para colocar a mão na massa? Ó, você já reparado, a minha sobrancelha começou a mexer agora que eu vi. Lembra, no último vídeo era só essa que subia. Tá passando, tá voltando ao normal, já tá subindo já. Graças a Deus. Né? Então vamos pôr a mão na massa, mas a mão na massa que o Senhor nos mandar pôr, né? A semente que o Senhor nos der em nossas mãos. O outro lado da moeda se chama procrastinação. Isso é um mal que tem tomado conta desse mundo. Procrastinar, sempre deixar para depois. Sempre. Quem sabe você tenha muitos desejos e sonhos, mas vive protelando. Olha só. O Senhor vem, nos revela quais as sementes que Ele quer que a gente semeie daqui para frente, certo? Nunca o Senhor deixa nada na escuridão, tudo Ele traz à luz, é muito claro o falar do Senhor em nos guiar, nos dirigir para onde Ele deseja. Então Ele vem e nos dá sementes, Ele fala conosco. Mas aí o que a gente faz com essas sementes? A gente deixa ela guardadinha para que o tempo certo eu semeie? Elas vão apodrecer, né? Não adianta eu guardar aquilo ali. O Senhor deu sementes na minha mão, é para a gente semear, não ficar protelando. Olha só, algumas sementes, né? Alguns desejos que podemos ter e sonhos e que nós protelamos. Não consegue ter uma alimentação saudável. Quantas das vezes nós conversamos e falamos, nossa, eu preciso me alimentar melhor por conta da minha saúde, né, do colesterol, da diabetes, ou por causa do meu peso, que eu não gosto dele, não é verdade? Quantas vezes nós mulheres conversamos sobre isso? E quando surge o momento de nós tomarmos a posição de escolher o que é saudável e o que não é saudável, a gente protela mais um dia. A gente fala, mais uma vez só. Só mais nessa festa. Só mais nesse almoço, não é verdade? O quanto a gente protela em relação à nossa saúde. E assim, nós semeamos isso na nossa saúde e depois nós colhemos. Sempre vamos colher. E o Senhor fala que o nosso corpo, né, nós somos templo do Espírito Santo. Então, se nós não cuidamos desse corpo, nós vamos fazer com que aquele plano que o Senhor tem para as nossas vidas não se concretize. Por quê? Daqui a pouco nós estamos com dor em todo lugar, nós estamos tendo diabetes, colesterol alto, temos problema de coração, né? Vários problemas de saúde por causa que nós não cuidamos. Tem problemas de saúde que acontecem na nossa vida por causa do nosso corpo. Nós somos um corpo, somos humano, ele vai se deteriorando. Mas tem outras que acontecem por nosso descuido, porque nós não cuidamos. Então aí nós protelamos. Não mantenha uma rotina de exercício. Outra coisa que a gente vive prometendo, vou fazer exercício, vou fazer exercício. Eu tive um problema na coluna em 2020. Eu estourei uma hérnia de disco minha. Do nada, né? Eu simplesmente fui virar na cama de manhã e ela estourou. Eu não consegui levantar da cama, né, o dia inteiro, não consegui nem ir para o hospital, não conseguia ir no banheiro, nada, né? Eu tive que emprestar uma fralda da minha sogra porque eu não conseguia levantar. E ao banheiro, eu falei, gente, eu não quero nem saber, pode pôr a fralda aqui que eu não tenho nem problema com isso, não consigo levantar. No final do dia, o Márcio chamou um farmacêutico, ele veio, me deu uma injeção em casa e no dia seguinte eu consegui me levantar para ir até o hospital. E fui lá, fiz a ressonância e realmente constou que a hérnia ela tinha explodido, né? A hérnia é que nem, vamos supor, é um pneuzinho que a gente tem lá. E ela não só furou e estava murcha, ela não tinha mais nada dentro, né? Ela explodiu, aquele líquido que tinha dentro explodiu e ele saiu queimando, né? O meu nervo da parte da perna de trás eu não sinto. A minha perna esquerda eu não sinto, perdeu totalmente a sensibilidade. Quando eu raspo a perna, eu não sinto. E o que aconteceu? Ela explodiu, né? Então a dor foi imensa
E eu fui para o médico, ele falou que precisava ver se ia operar, era caso de operar, porque é hérnia extrusa, chama. Explodiu totalmente. E aí ele falou, ó, vamos ter que operar, você vai tomar uma medicação, mas vamos ver que você reage. E nesse tempo eu lembrei de uma amiga, né, que tinha passado por uma fisioterapeuta, e eu conversei com ela e ela me deu o endereço, e eu fui nessa fisioterapeuta em Jundiaí. E ela falou, olha, não vai precisar de cirurgia, mas você precisa de fisioterapia nesse primeiro começo, né? Mas depois você vai ter que fazer pilates, porque só a sustentação dos nervos, da musculatura que existe ao redor da sua coluna é que vai te segurar daqui para frente, porque a coluna não te segura mais, né? Porque estourou. Então você vai precisar. Fiz a reabilitação, voltei ao meu normal, né? Saí de lá de boa, fiz acho que 42 sessões de fisioterapia, né? Voltei a andar. E durante 2, 3 anos eu fui me adaptando como podia, às vezes melhorava, depois voltava, né? Até que um dia começou a me travar tudo de novo. E eu voltei nela. Ela falou, Andréia, você foi fazer o Pilates que eu te mandei? Eu falei, não, ainda não. Ele falou, então, bem, você vai ficar vindo aqui na clínica direto, porque enquanto você não fortalecer a sua musculatura na lateral da sua hérnia, não adianta que você não vai conseguir. E aí, este ano de 2020 até este ano que eu comecei, né? E assim, é maravilhoso, realmente é maravilhoso. Eu me agachava para poder guardar, né, a compra nos armários e eu não conseguia levantar, o meu joelho estava ruim. Hoje não. Hoje, né, eu já levanto e foi a primeira coisa que eu falei com a professora. Eu falei assim: olha, uma coisa tão simples que é abaixar, guardar mantimento e se levantar naturalmente, sem pensar que você tem que ficar, né, totalmente ereta, pegar algum apoio e puxar para cima, né? Então, quer dizer, é procrastinação. E a gente vai sentindo no próprio corpo o que isso acontece. Então, bora lá, vamos fazer exercício. Somos templo do Espírito Santo. Não investe tempo e intimidade com Deus. Eu estou muito corrido. O que mais a gente escuta nesses dias? Ai, não deu tempo, tá muito corrido. Se você não tem tempo para Deus agora, né? Não acho que você vai ter tempo lá na eternidade. Por quê? Porque nós já vivemos a eternidade aqui. É óbvio que a palavra do Senhor fala que nós vamos para a eternidade, nós vamos adorar a Deus em todo o tempo. Mas espera aí, a nossa adoração começa aqui. A nossa tomada de posição, de atitude começa aqui, de querer buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E o Senhor deixou isso como princípio, buscar em primeiro lugar. E se eu não busco essa intimidade com Deus aqui, não vá achando que vai ter intimidade lá. Ah, deixa para quando chegar lá. Não é assim que funciona. O Senhor quer essa intimidade aqui. Se nós não achamos tempo para o nosso Deus, que nós declaramos, que nós louvamos, que nós vamos na igreja e falamos: ah, Ele é soberano, Ele é o nosso Deus, eu me entrego de todo o coração. E aí? O Senhor sabe quem nós somos no secreto. De nada vai valer, né? Essas coisas. Por quê? Porque Deus não nos conhece. E Ele tem nos chamado nesses dias para essa intimidade, essa comunhão de que eu sei quem é o Pai sabe quem eu sou, né? A palavra do Senhor diz em João 15 que Ele é a verdadeira videira. Eu tenho que permanecer nele para que Ele permaneça em mim. Se eu não tenho a prioridade de buscar a Deus, de ter essa intimidade com Deus, como eu posso me declarar cristã? Como eu posso dizer que eu aceitei, que eu confessei o Senhor Jesus como Senhor da minha vida? Ou eu quero Ele só como Salvador? Olha que ponto nós chegamos. Não estuda nem termina nenhum curso que começa. Muitos não vivem plenamente porque passam o tempo inteiro desejando e sonhando sem tomar decisões responsáveis, né? Ah, eu quero tanto ter esse momento com Deus, eu quero orar, eu quero ler a palavra e o dedinho lá na internet o tempo todo. A cabeça enchendo de vídeos e vídeos e vídeos e coisas que não
agradam a Deus e não vão nos encher de nada. Estamos perdendo tempo nos enchendo de nada. Nada daquelas coisas são proveitosas. Quando entramos na internet, vamos buscar especificamente aquilo que nós entramos para buscar. Uma receita, busquei uma receita, amém, busquei receita, acabou. Não, da receita vai para outra vai pro outro que postou não sei o que estava viajando, que foi pro outro. Depois vai pro TikTok que tem um movimento novo começando. Depois tem um meme, sei lá do que. Olha só do que a cabeça é cheia. No final do nosso dia, estamos nos sentindo cansadas, porque a mente está vazia, cheia de nada, enquanto nós podemos e temos o privilégio de nos encher da palavra de Deus. Né? Aqui no Brasil ainda não chegou o movimento onde vamos ser podados, não podemos ler a palavra, não podemos ter Bíblia. Quantos lugares do mundo isso já existe? E aqui não, nós temos a Bíblia que quisermos nas nossas mãos, temos na nossa casa, podemos adorar dentro, podemos adorar no templo, podemos nos reunir para adorarmos juntos e não fazemos isso. Perdemos tempo com tantas outras coisas. Temos que trabalhar. Temos sim que trabalhar, o Senhor nos manda, né? Nós temos que ser preguiçosos, temos que viver ao Deus dará, o Deus é o nosso provedor. Sim, Ele é o nosso provedor, mas a nossa parte nós temos que fazer, nós temos que semear. Mas o principal, que é buscar as sementes diante do altar de Deus, nós não estamos fazendo. Por isso as nossas semeaduras são tão erradas e colhemos tantas coisas erradas, porque não semeamos para o reino de Deus. Creio que seja isso que Tiago considera ser uma vida rasa e sem compromisso. Rasa, né? Nós lembramos de Ezequiel 47, que diz isso, né? Que o profeta foi caminhando, foi levando ele batia as águas dele primeiro na canela, andou mais um pouco e as águas subiram, foi subindo até que ele mergulhou naquele rio. Quão rasas nós estamos hoje? Quão rasas, né? O Senhor fala que nós não devemos nos indignar, mas não, isso não é indignação, é ver o quão grande, o quão nosso privilégio nós temos e o quanto nós estamos tão rasas diante do Senhor, tão rasas como esposas, como não sabemos para que nós fomos criadas, rasas como mães, que não temos tempos de ensinar os nossos filhos, é tudo atropelado, rasas na presença do Senhor, na casa do Senhor, em fazer coisas ali, não com temor, não com zelo, com entrega de tempo, não, faz de qualquer jeito, joga de qualquer jeito, vai de qualquer jeito. Hoje nós temos escala para abertura do culto, temos escalas para ministrações, temos tempo para passar tempo com Deus, em intimidade, comunhão, perguntando para Deus, o que o Senhor quer que eu fale nesse dia? Hoje eu vou para o culto, eu vou para cultuar o Senhor, mas o Senhor tem algo para a minha vida ali, para outra pessoa? Olha quanto tempo nós perdemos nos enchendo de nada e semeando nada no reino de Deus, porque não queremos ter compromisso. Não queremos levantar a mãozinha e falar, eis-me aqui, né? Hoje o Senhor está com uma palavra bem pesada, né? Quantas de nós fugimos de pegar das mãos de Deus a semente que Ele quer que nós peguemos, porque não temos tempo. É tão breve esse tempo na nossa vida aqui nessa terra, né? Teremos a eternidade junto com Deus. E é isso que nós teremos que viver, primeiro aqui, para depois lá. Quando afirma, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Quando a gente pede algo ao Senhor, mas que não tem fé, nós somos onda batendo para lá e para cá, somos como o vento levado de um lado para o outro. Hoje eu quero isso, amanhã eu já não quero mais. Viu? Eu aceitei o convite, mas não vai dar. Deixa para outro dia, tá bom? Quantas vezes fazemos isso? Ele continua uma pessoa assim, não deve esperar receber alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quantas pessoas nós conhecemos que são instáveis? Um dia lá em cima, outro dia estão lá embaixo, né? Não tem equilíbrio que vem do Senhor. Por quê? Porque não tem intimidade, não passa tempo com o Senhor, não ouve a direção que o Senhor tem para a vida dele. Anda conforme o vento vai, né? Eu moro aqui no sítio e aqui venta muito. Esses dias tem ventado muito, né? Então, folhas lá fora tem para tudo quanto é lado. E a gente vê o redemoinho, né, do vento vindo, levando essas folhas uma hora para lá, outra olha para cá, né? Então não adianta nem varrer, porque cada hora vai folha para um canto. E é assim, quando nós, né, estamos na presença do Senhor e nós não temos compromisso, nós não nos entregamos a eles, não temos essa intimidade, fala assim, ó, não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Não vai receber, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que está falando isso. Chega de ser instável, chega de andar por aí sem ter rumo. Hoje, cada uma de nós acordamos, enquanto nós dormíamos, o Senhor ali planejava o nosso dia hoje. E se nós não tivermos esse compromisso, essa intimidade com Ele, de irmos até Ele buscar as sementes que vamos semear hoje, vamos semear de novo para a nossa carne, para a nossa instabilidade, para a nossa protelação. De novo, mais um dia. Viver no nível do desejo e nunca atingir o da ação concreta equivale à instabilidade a qual o texto se refere, o texto bíblico se refere. Então, eu tenho desejo, mas eu nunca atinjo aquilo que eu queria. Não adianta, né? Essa instabilidade. Eu queria tanto, querer tanto não adianta. Você tem que ir em frente. É fácil desejar algo hoje e outra coisa bem distinta amanhã. É tão fácil. Se a gente para ver quais são os nossos desejos, eu queria tanto isso. Quantas vezes queremos coisas para comprar? Compra, 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 compra. Quando vê, tá lá largado. Queria tanto essa roupa, comprei. Mas não quero mais. Comprei lá na hora, achei, mas agora eu não quero mais. Olha só a estabilidade. Isso é do humano, mas hoje não é nossa carne que prevalece. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos que buscar as coisas do alto, as coisas do Espírito, como a Sabrina colocou ontem no vídeo. Nós vivemos desse mundo, mas não somos mais desse mundo, né? O nosso passaporte, nós somos do céu agora. Né? Não somos daqui mais. E o Espírito habita dentro de nós. Então, nós temos que viver pelo Espírito, pela vontade de Deus e não pela carne. Já o plantio está relacionado à tomada de decisões, responsabilidade, estabilidade, processo e espera. Então, eu tenho que tomar uma decisão. Eu recebi as sementes do Senhor, eu vou tomar a decisão que eu vou plantar elas, né? O que vai acontecer? Eu tenho que ter essa responsabilidade, estabilidade, vai ter um processo para que essas sementes que eu semear hoje, eu possa colher. Então, eu tenho que esperar. Então, não adianta, eu quero semear a partir de hoje que só palavras de bênção saiam da minha boca. Eu semeei hoje o dia inteiro. Chegou amanhã, veio alguém e blá, 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 jogou um monte de palavras ruins de maldição na minha vida. Mas eu semeei, mas foi um dia só.
Continue semeando, continue semeando. Existe um processo na sua vida em pegar aquela semente e falar: não, daqui para frente é responsabilidade, é compromisso, é decisão. Eu vou semear só palavras de bênção, só palavras de gratidão. Isso é gerado dentro de nós e essa semente vai estar ali. E uma hora, né? Você vai ver que no princípio você vai ter que usar o Espírito Santo, falar: me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu me arrependo porque fiz errado, mas me ajuda, me ajuda. Daqui a um tempo, aquilo já foi semeado dentro de você, ele foi gerado e não há mais, né? Com força, tem que ter força porque já foi gerado, nasceu, brotou, né? Então é natural falar palavras de bênção o tempo todo, não é? O que promove a transformação e dá lugar à mudança é a atitude de quem planta. Se você desejar avançar para o nível seguinte do seu crescimento, é fundamental que peça a Deus que arranque a procrastinação. Então, eu tenho que ter uma atitude diante de Deus. Senhor, eu quero. Daqui para frente eu quero. Eu quero orar. Eu quero buscar o Senhor em primeiro lugar. Eu quero ter o meu devocional todos os dias. Então, Senhor, arranca de mim essa procrastinação de deixar para amanhã, de deixar para amanhã, de deixar para amanhã. A preguiça. Ah, só mais um pouquinho aqui. Quando olha no relógio, já passou a hora. Já foi embora. Medo e indecisão da sua vida. O medo nos aprisiona. E a indecisão faz com que a gente fique vagando, que a gente fique vagando por aí, sem nada na cabeça, sem nada na mente, né? E o que fala que a mente vazia é a oficina do, né? Vocês sabem de quem. Então, encham a palavra, que a gente possa encham a mente, enchemos a nossa mente da palavra de Deus, que é real, que é verdadeira. Traga à memória as palavras que o Senhor declarou a Josué. Esforce-se e tenha coragem. Há um esforço a ser feito da nossa parte. O maior esforço de todos, Jesus já fez. Ele já morreu naquela cruz, se entregou por nós, mas há uma parte que cabe a nós ainda nessa terra. Porque o Senhor, seu Deus, é com você por onde quer que ande. Josué 1:9. O Senhor é conosco. Ele é conosco. Nós somos com Ele. Que nós possamos parar e meditar em tudo que nós ouvimos hoje do Senhor e possamos ir diante dele, adorar em espírito e em verdade e buscar as sementes que ele deseja que nós semeamos daqui para frente. Colher, vamos colher. O que nós já semeamos do nosso passado para cá, vamos ter que colher ainda. Existe esse processo. Mas quando tivermos que colher, que colhamos com consciência que fomos nós que semeamos errado, por não parar e buscar as sementes certas no Senhor. Amém? Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por essa palavra, Senhor, de exortação nas nossas vidas, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor corrige e corrige o Filho porque o Senhor o ama. E é esse amor que nós sentimos do Senhor nessa manhã, Pai, nos corrigindo, Pai, nos exortando, Senhor, a buscar essa intimidade com o Senhor, Pai, para que possamos semear, Senhor, as sementes que estão nos planos do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa pelas sementes ruins que semeamos, Senhor. Sabemos que certamente nós colheremos, mas que possamos colher junto com o Senhor, em intimidade, em comunhão e buscando, Senhor, novas sementes, Senhor, para semear daqui para frente, Senhor Deus, porque queremos semear e colher para o Teu reino, Senhor Deus. Usa as nossas vidas, Senhor Deus. Nos poda, Senhor, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade, Pai. E nos faz frutificar conforme o Teu querer, Senhor. Frutos, Senhor, que venham gerar frutos em outras pessoas, Senhor, porque primeiro em nós
e depois através de nós, Senhor. É em nome de Jesus, Senhor, que eu peço ao Teu Santo Espírito que traga esse incômodo hoje na minha vida, na vida das minhas irmãs, Senhor, mas que isso não seja passageiro, Senhor, mas que possamos estar diante de Ti e falar: Senhor, faz em mim, Senhor, o Teu querer, Senhor, e me dê novas sementes, Senhor, para que eu possa semear, Senhor, para que venha colher, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.